E aí, meu povo? Vamos começando. Vou botar uma música pra gente ir entrando no clima. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntem nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntem nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei. E aí, minha gente? Vou só mandar aqui pra Débora. Vou botar nosso jingle babadeiro enquanto isso. Venha. Cleides também tá aqui. Pra vocês se animarem, ó. O número é 50-111. Cores pretas, tá no poder. Cores pretas, tá no poder. Chegou a hora de dançar. 50-111 e fazer a diferença. 50-111, 50-111, pra somar na resistência. 50-111 é coletiva necessária. 50-111 na pegada da inclusão. É a mulher preta na cidade, moradia e educação. 50-111, 50-111, 50-111, mulher preta no poder. 50-111, 50-111, 50-111, mulher preta no poder. Pretas por Salvador. Cola com as pretas, tá no poder. Cola com as pretas, mulher preta no poder. Chegou a hora de mudança. 50-111 e fazer a diferença. 50-111,
ainda no poder. Cola com as três. Ai, parou. Cadê? Queria ver se eu desativava isso aqui. Ai, porque parece bom, gente. Né? E aí, people? Como é que vocês estão? Estamos só esperando a Débora chegar. Hoje a gente vai conversar, né, com Débora Diniz sobre um assunto que é muito importante para nós. Que é justamente sobre a luta feminista e a cultura do estupro, né? Então, é um debate que é muito urgente para nós, muito caro para nós, né? Então, a gente precisa muito fazer esse debate. Nesse último período, a gente tem vivenciado muitas situações, né? Mas uma situação chamou muita atenção da gente, né? Que foi justamente a situação de Robinho, né? O caso de Robinho, que foi um caso super delicado, super polêmico e, para além disso, né, super desrespeitoso com a luta das mulheres, né, com a luta feminista. Então, hoje, a ideia é que a gente possa dialogar, né, sobre esse assunto que é um assunto que é muito caro para nós. Nós somos uma chapa coletiva e feminista, né, de mulheres que são feministas, então a gente precisa muito dialogar sobre essa temática. A gente está só esperando, hoje a gente vai conversar com a maravilhosa Débora Diniz, que é uma mulher muito inspiradora para nós, né? Que faz um debate muito, muito potente sobre a pauta das mulheres, mas para além disso, ela é uma companheira de luta, que faz uma militância já há algum tempo, né? Não só na perspectiva intelectual, da pesquisa, da escrita, mas também da luta mesmo por uma incidência política real, né? Na intervenção de políticas públicas para as mulheres. E aí a gente vai conversar com ela justamente sobre isso. Eu tive uma outra live com ela que foi muito massa, que foi sobre aborto, né? Que foi aquele caso que aconteceu, né, no Espírito Santo. E acho que hoje a gente vai conseguir debater outras pautas, né? Que também são muito urgentes para nós. A gente tá se adaptando a esse negócio aqui do celular, viu, gente? Porque esse negócio de fazer live, né? Um monte de... A gente tem que ficar assim, ó. Quase pra aparecer todo mundo na câmera, entendeu? Débora disse que tá entrando já. Mas, enfim, a ideia é que a gente possa dialogar. E aí, me contem, vocês viram as propostas da gente? Saiu proposta hoje das pretas, propostas de mulheres, né? Mulheres. De LGBT, QIAP+. Agora tem São muitas letras. E que sejam várias letras, né? E saiu antes da live. E tava babado, confusão e gritaria. A gente tá aí querendo ocupar tudo. Ai, ai. Ah! Eu não sabia que horas que eu já podia pedir para entrar. Aí eu tava aqui esperando. Tudo bem, vocês, gente? Obrigada, viu, pelo convite. Gente, mulher, a gente que agradece você topar. Mas que bom que você tá aqui. Nessa correria. Milhões de lives, milhões de coisas, né, rolando. A gente nesse front, Não, mulher. mas para estar com vocês é um prazer. Digam aí, como é que vocês estão? No corre, né? Correria forever de campanha, enfim, sem parar. Leide não conseguiu chegar ainda, a gente tem uma outra live depois daqui, também de apresentação da candidatura, né? De candidatura de mulheres pretas, mas tem sido muito massa, assim, né? A gente tem feito a campanha de rua, né? Então tem sido muito massa também, assim. Ver a receptividade das pessoas, sabe? Eu acho que isso tem sido muito potente para nós, assim. Acho que essa tem sido... Esse retorno tem sido também algo que tem deixado a gente muito feliz para poder seguir, né? Seguir fazendo luta. Então, acho que tem sido muito revolucionário isso. E eu posso começar fazendo uma pergunta a vocês de coisas que eu acho que eu adoraria ouvir. Qual é a receptividade das pessoas quando vocês andam na rua e vocês dizem, nós somos candidatas? Então, acho que é muito bom. É assustador, mas é muito bom. Eu acho que a gente tem um problema muito sério que não é um problema, mas eu acho que é uma tarefa, que é explicar para as pessoas o que é a candidatura coletiva, né?
Porque as pessoas precisam entender. Cleide já foi candidata, né, na última eleição, eu também fui. Então, nós fomos separadas, né? Então, agora a gente está junto. Mas, enfim, a gente está dando um bug no sistema eleitoral, né? Porque o sistema eleitoral não reconhece candidatura coletiva. Então, a gente precisa, então, todos os nossos materiais, a gente tem tentado explicar, ó, nós somos três, você vota em uma e as três entram, mas tem uma só que vai aparecer na urna. Eu acho que esse tem sido o maior desafio. Mas eu acho que, enfim, acho que o Cleide pode falar também um pouco mais, mas eu acho que uma coisa que a gente tem visto é que, para ser candidato, a gente precisa ter coragem, né? Especialmente no cenário atual, né? A gente precisa ter muita coragem. Eu acho que esse é o debate, né? Olha, eu acho que o grande desafio das pretas é justamente explicar para os eleitores como é que funciona essa candidatura coletiva, né? E a gente tem feito isso, a gente está preparando um material impresso que está muito bacana, muito didático, muito explicativo, para a gente divulgar, inclusive no dia mesmo da eleição, porque as pessoas ainda se confundem. Tem uma galera, por exemplo, a minha base, ela não é muito das redes sociais, então ela ainda tem muito essa necessidade de conhecer, de saber como é que funciona, mas a gente está recebendo assim, muitas falas, inclusive assim, das pessoas que estão se colocando também nessa campanha para a Câmara Municipal de Salvador, dando feedback que a nossa campanha está indo muito bem. Isso é muito bom, né? A gente percebe que a gente está no caminho certo, que a pegada é essa. Mas se eu tivesse, me ajudem aqui, se eu, por exemplo, terminar aqui e quiser escrever um post lá no meu Instagram, se eu for explicar o que é uma candidatura coletiva, como é que eu explico? Então, existem várias modalidades de candidatura coletiva, né? Primeiro ponto, né? Existem candidaturas coletivas que são, por exemplo, como as muitas, né, de BH, que são várias pessoas que são candidatas com números diferentes e que o incentivo é, se não votar em mim, vote em fulana. Se não votar em mim, vote... A ideia de vamos subir de corda, né? Uma puxando a outra. A ideia da candidatura coletiva, que é o que a gente está fazendo, que é a partilha do poder, né? Mas são várias pessoas com um número só. Só que a gente escolheu a ideia de uma candidatura coletiva numa perspectiva feminista e preta, né? Nós somos três e mulheres pretas. Então, essa é uma grande diferença. Eu acho que hoje a gente já tem alguns mandatos que são assim, 2 especificamente. Um que é a bancada ativista, né? Que é de São Paulo, que nasce com 9, depois fica com 8. E tem as juntas, né? Que é quem mais a gente se inspira, que são as juntas de Pernambuco, que são 5 mulheres. E eu acho que a gente sempre, quando a gente fala sobre isso, eu vou dizer que eu e Cleide é muito louco, porque a gente faz aniversário no mesmo dia, né? Então são muito conexões, né? As capricornianas. E hoje eu descobri uma outra coisa que a gente faz no mesmo dia. O quê? Várias. Ah, não pode dizer? É proibido. É proibido dizer para a senhora, né? Deve ser, tá bom. Mas são várias as coisas, sabe? Que a gente vai percebendo o quanto as coisas se conectam. Então, assim, eu gosto de dizer que eu e Cleide somos mães. A gente se conheceu ainda era evangélica. Hoje eu sou de Candomblé. Cleide também é de Candomblé. Cleide é jovem, né? E faz um trabalho na perspectiva da periferia, de juventude periférica, é estudante de serviço social. E aí, enfim, as conexões que se dão. Cleide perdeu 2 filhos em razão da violência policial. Cleide também perdeu um irmão em razão da violência policial. Então, as nossas lutas se intercruzam. E eu acho que isso é o mais forte, o mais potente. Porque não é uma coisa que é fake ou eleitoreira, sabe? Então, quando a gente gosta de falar sobre candidatura coletiva para nós, tem a ver com o que a gente escolheu de candidatura coletiva. Que é uma perspectiva feminista, né, de sororidade, mas especialmente de afeto, assim. É da gente brigar entre nós, dizer desaforo entre nós, mas resolver o negócio, entendeu? Porque é isso, é sobre nós. A gente está aqui e não é fake. Então, quando a gente faz a militância a partir das nossas vivências, né? Eu faço luta contra a violência contra a mulher, contra o racismo, contra a LGBTfobia. Cleide está lá, Cleide mora em ocupação, Cleide é de momento de luta por moradia e é uma luta real, né? Então, assim, a gente vivencia o que a gente luta para poder garantir direitos. Então, acho que seria um pouco isso, assim. Para nós, a candidatura coletiva tem a ver com afeto, né, com esse casamento que é com tempo determinado, mas que pode ser um tempo indeterminado, né? Que a gente, enfim, se transforma em muitos gabinetes, em muitas mandatas. Eu acho que cada vez mais ocupar mais poder. Eu acho que é isso.
Eu acho que algo que também determina muito o que é essa chapa coletiva, é justamente essa diversidade que a Laine traz aí, né? Nós somos diversas, estamos em diversas lutas, e as nossas lutas, elas são reais, né? E isso acho que isso fortalece essa chapa, né? A gente não caiu de paraquedas, a gente está mesmo fazendo esse enfrentamento no dia a dia, e para a gente essa candidatura se tornou algo muito fácil, né, de colocar, porque a gente só traz para dentro da candidatura a nossa vivência do dia a dia. Acho que Sabe, é eu isso. ouvindo vocês, eu fico pensando se eu pudesse tentar, né? Com o que eu acabei de ouvir. Qual a importância de uma candidatura coletiva, né? De vocês três. São três mulheres feministas, três mulheres pretas, três mulheres nordestinas, numa capital, a capital mais negra do país, da qual vão unir no mandato experiências que, mesmo sendo mulheres tão parecidas, também têm experiências diferentes do que é o patriarcado, a misoginia, o racismo, desigualdade de classe. E isso faz com que essa candidatura tenha uma capacidade de ser um radar para a realidade de outras mulheres pretas e de outras populações pretas em regimes de desigualdade ainda maior do que qualquer uma sozinha, né? Então, acho que aqui tem uma força, ouvindo vocês duas falar, que é uma força que é reimaginar a política também, não é? Sim. Eu acho, é pensar a política de uma forma diferente, né? A gente fica brincando que tem gente que fala assim, enfim, né? Logo quando a gente decide ser candidata, tem uma pegada de foto da urna. Como vai ser a foto da urna? De terno, de não sei o quê, e esconde as tatuagens, e ajeita o cabelo desse jeito. E a gente sempre entendeu que a nossa foto tem que ser com a cara da gente. É com tatuagem aparecendo, é com botregum, é com conta, é com cabelo do jeito que a gente quer, é com turbante. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? O quanto se maqueia para ser político, né? Então, assim, eu vou ser, e aí eu falava muito isso com o pessoal que está cuidando do marketing da gente, né? Eu vou ser a mesma pessoa que vai postar nudes, que vai falar, vai fazer reels, vai fazer TikTok, né? Vai fazer dancinha, vou falar da minha vida pessoal. E eu acho que é isso, sabe? Essa é a grande diferença de quando a gente ocupa a política a partir do que a gente verdadeiramente é. Então, eu acho que essa é uma grande potência, porque os políticos eles estão acostumados a ser fake, né? E a gente é não só a militância real, como a gente quer que as pessoas saibam quem verdadeiramente a gente é. Que a gente é normal, que a gente é acessível, que a gente não quer ser distante de povo, porque a gente é povo. Então, existe essa grande diferença, né? Mas eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que essa é a grande potência, sabe? Eu me identifico muito com Laina nessa visão que ela tem de se colocar da forma que ela é, né? Porque eu também sou assim. Eu não tenho problema nenhum. Se eu tiver que pegar um avião com sandália havaiana, eu entro dentro do voo do jeito que eu estou. Já fui para Brasília de chinelo. Então, essa sou eu. E já uma vez eu saí candidata e tentaram me mudar. Disse que eu tinha que escovar meu cabelo, alisar meu cabelo, que eu tinha que voltar no terno. Eu disse, quem tiver de voltar em mim vai voltar pelo que eu sou, não pelo traje que eu estou trazendo. Mas isso que vocês estão dizendo, a gente bota o dedo na ferida, né? De quanto a política brasileira ela é patriarcal, então ela é um tipo de homem branco, o quanto ela é racista. E mesmo as mulheres, porque eu acho que uma conversa que a mim me importa muito, e o quanto vocês me chamarem, eu faço o que vocês quiserem, porque vocês são a transformadora da política de verdade, que é quando diz, nós não vamos ali para representar um papel. A gente vai ali para representar a vida concreta das pessoas. Mas é isso também o que vocês estão provocando, né? Exato, exato. Eu acho que esse é o sentido, né? A gente não vai debater LGBT porque a gente acha que a pauta é bonitinha, porque dá voto. É porque tem LGBT na chapa. A gente não vai debater diversidade religiosa porque é bonitinho e dá voto. É porque a gente é diversa na perspectiva religiosa. Imagina duas mulheres de candomblé e uma mulher evangélica, sabe? Então, assim, e Cleide é muito questionada também, né? A gente é questionado enquanto povo de santo, mas Cleide também é muito questionada. Cleide teve um questionamento, né, sobre aborto. E aí as pessoas perguntaram, como assim você é evangélica e defende aborto, né? Então, acho que a gente vai passar por isso, mas a gente é isso. Então, acho que essa é a grande potência, porque a gente é diversa, sabe? Mas eu posso fazer uma pergunta? E como é para duas mulheres que estão se candidatando conversarem, por exemplo, comigo, que trago tanto problema para vocês?
Mas você traz problema, mas também traz solução, mulher. Solução, é. Você traz vários caminhos a serem tomados, entendeu? Então, você direciona também. Foi isso que a gente estava falando antes, né, na sua apresentação. Falando como você é alguém que é militante na perspectiva não só intelectual, ou da escrita, ou da pesquisa, mas você é alguém que faz incidência política real. Porque você acredita na importância da transformação. Então, não é besteira, sabe? Tipo assim, fazer esse processo que você faz. Porque as suas pesquisas, elas têm um propósito que é fazer transformação. É pautar a política pública, é pensar, por exemplo, na DPF, é pensar em todas essas pautas que para nós são tão urgentes e tão caras, sabe? Então, acho que, enfim, você é maravilhosa, mulher. Poder ter você perto é direcionar o nosso povo. Eu acho. Mas é possível nós termos uma candidatura coletiva de duas mulheres de candomblé e uma mulher evangélica que consigam enfrentar o tema do aborto? É babado, né? Mas eu acho, fala. Assim, na verdade, antes de logo quando eu entrei no PSOL, eu tinha uma outra visão da questão do aborto, né? E aí eu fui tomando o par da situação, me envolvendo e aprendendo. E hoje, a defesa que eu faço não é do aborto, é da legalização e a descriminalização do aborto, né? Que são algo completamente diferentes. Né? A mulher ela não escolhe abortar simplesmente porque ela acordou um dia, soube que está grávida, e vai ali e aborta. Né? Existe uma série de consequências que ela decide, né? Tem esse posicionamento de abortar. Então, eu consigo fazer essa discussão tranquila. Você sabe que eu sou... A gente é mulher preta e a gente sabe quem são as mulheres que mais sofrem, né? Com a falta do aborto. Mas esse ponto é muito importante, né? Porque no momento de campanha, as pessoas vão escavar coisas que um e outro disseram há 10 anos, há 20 anos atrás. E nós mudamos de opinião. E é importante que a gente mude. O seu exemplo é sensacional. Porque nós aprendemos, nós ouvimos outras histórias. Quem pensa a mesma coisa durante 30 anos na vida, a gente tem que desconfiar. Exatamente. Né? Porque essa pessoa só pode ser um fanático. Alguém que não muda de opinião. É quem se duvida, muda de opinião. E sobre aborto, as pessoas dizem, é um tema difícil para as eleições. Eu costumo dizer, não, ele não é um tema difícil para as mulheres. E é sobre elas que a gente está falando. E eu queria repetir junto com você. O que a gente fala sobre aborto é que nenhuma mulher deve ser presa. Exatamente. É só isso. É só isso. É cuidar das mulheres e ela não ser presa. Então não tem por que dizer que aborto é tema difícil. Né? Ele é feito difícil por essa política de homens. Outro tema que nos toca muito, né, gente? Eu sei que é uma questão importante na candidatura de vocês, ou da violência contra as mulheres e as meninas, não é isso? Sim. Ainda sobre aborto, só para poder, né, enfim, tem uma candidata que é muito assustadora daqui de Salvador, que ela foi quem propôs o Dia Municipal Anti-Aborto, né? E é muito louco, porque na campanha eleitoral dela, né, no programa eleitoral dela, quando ela passa na televisão, ela fala, eu luto pelas mulheres, eu luto contra o aborto. E a fala dela é desse jeito, sabe? O mote de campanha dela é a luta contra o aborto. A gente não vai falar não pra gente não ser processada, né? Mas ela é a pessoa que ela faz essa defesa como se fosse algo bonito e algo positivo. E aí, quando você faz essa pergunta sobre violência contra a mulher, é muito louco porque Salvador vive uma realidade que é muito perversa, né, sobre violência. Salvador tem um índice altíssimo de violência, não só de violência como de feminicídio, mas é para além disso, né, a gente tem um processo de desmonte da rede. Então, enfim, o próprio trabalho que a Tamo Juntas faz, né, que é a organização, enfim, que eu fundei com algumas amigas, e enfim, que segue firme, né, fazendo luta, é uma organização que faz um trabalho que é do Estado. O Estado teria a obrigação de dar conta desse trabalho que a gente faz, né? Que a gente faz de forma voluntária, feminista, enfim. Então, eu acho que a gente precisa repensar essa perspectiva. Então, por exemplo, a gente tem um centro de referência que está extremamente sucateado e esse período de pandemia ficou praticamente o período inteiro de pandemia fechado. A gente tem vivenciado outras formas de violência, porque as mulheres em Salvador, que vivem majoritariamente de serviço e do mercado informal, nesse período de pandemia, perderam renda. E isso, sem sombra de dúvidas, faz com que elas fiquem ainda mais dependentes economicamente, vulneráveis à situação de violência. E quando a gente não pensa estruturalmente sobre isso, a gente vai ter um problema muito sério. A gente tem altos índices de violência obstétrica, a gente tem uma perspectiva muito perversa do controle dos corpos das mulheres, né? Então, enfim, a gente
entende que essa pauta é uma pauta extremamente prioritária, né? E pensar em violência contra a mulher não dá só para fazer o enfrentamento na perspectiva do combate à violência, mas a gente precisa também pensar na perspectiva da educação. Não dá para não falar de gênero nas escolas. O Plano Municipal de Educação de Salvador proibiu a palavra gênero, e é um plano municipal e o plano estadual, né? O plano da Bahia também é proibido se falar de gênero, porque existe uma bancada fundamentalista não só na Câmara Municipal de Salvador, como também na Assembleia Legislativa da Bahia. Então, a gente precisa muito fazer esse debate. Então, para nós, é uma pauta que, nossa, é mais que urgente. Cleide pode falar um pouco das vivências que ela tem tido nas ocupações, que têm sido muito perversas, né, sobre várias formas de violência. É verdade. Lá a gente tem as companheiras, e difícil, porque dentro da ocupação do movimento sem teto, tem muitas mulheres nessa situação de violência, né? O mais difícil ainda é fazer com que essa mulher ela consiga registrar a queixa, né? Tem sempre essa questão envolvendo as companheiras. A gente tenta, como coordenação do movimento, evitar, né? Tenta fazer com que não aconteça, mas assim, não sei por qual motivo, às vezes por questão financeira, por questão até de afeto que ela tem com esses companheiros, né? A resistência delas denunciar esses agressores é muito grande, né? A gente tem uma ocupação que tem 35 famílias lá e hoje mais não, a gente conseguiu dar uma controlada, mas logo no início a gente tinha várias mulheres nessa situação e onde a gente foi obrigada a dar uma surra nos machos lá dentro porque estava demais. Estratégia de guerra. O caso estava muito sério e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu controlar. Hoje não tem nenhuma mulher apanhando dentro da ocupação. E isso é muito bom, né? A estratégia valeu a pena, porque a gente já não aguentava mais, né? A gente entrava na discussão, conversava com ela, pedia que ela registrasse a queixa, elas não queriam registrar a queixa, e a gente sempre acompanhando. E aí a gente chegou, olha, a gente vai ter que dar um jeito nisso, que é dar uma surra nele, botar ele para correr daqui da ocupação, e você permanece. Algumas quis seguir os companheiros, né? E aí a gente não teve como segurar, mas as que permaneceram hoje estão lá e, graças a Deus, não apanham mais, não sofrem violência nenhuma mais e estão vivendo. O que você acaba de contar, Cleide, para mim muito, me toca muito, porque quando se fala de ocupação, as pessoas de fora do movimento, parece que é gente invadindo propriedade, roubando a coisa dos outros. E você está nos contando que é uma comunidade que se protege ao ponto de salvar mulheres que estão sofrendo violência que não acreditam no Estado. Que essa mulher já vive tamanho desamparo que ela tem medo da polícia. Mesmo esse sujeito agressor ainda é alguma coisa que a pertence no mundo. Eu não estou relativizando violência. E estou junto com você dizendo, a comunidade está encontrando formas de apoiá-la. Então, a ocupação é uma forma também de construção de comunidade, não é, Cleide? Isso, é porque a gente, por questões dessa convivência em conjunto, a gente tem um objetivo ali naquela comunidade. Então, a gente acaba se protegendo, criando uma rede de proteção, sabe? E não é só com a questão da violência contra as mulheres, é em relação à juventude, a proteger a juventude, as crianças, a se proteger mesmo, né, dos órgãos públicos que acabam chegando lá. Quando chega alguém que não tem autorização para entrar e vem de fora, assim, o pessoal chega para dentro, o pessoal sobe todo mundo. A gente já botou gente lá para escarregar botou gente escarreirado de lá da ocupação, o pessoal da SEDU saiu de lá e só voltou dar uma surra de cansanção, porque a comunidade chama mesmo, vai para cima. A gente tem essa proteção, um vigia o outro, sabe o que está acontecendo ali. Se chegar alguém, você tem ideia, lá na ocupação, a gente não tem autorização de abrir o portão para uma pessoa que vem da rua. Quem vai receber a visita tem que subir, que é um local fechado,
e cada uma pessoa tem uma chave. Então, tem que subir, abrir o portão e dar permissão para a pessoa que vai até a casa e visitar a pessoa. É bastante protegido mesmo nesse sentido. E é um processo de criminalização também dos espaços, né? Existe um processo de criminalização. Como é que o Estado chega nesse lugar? Chega matando, chega derrubando casa, né? Então é um processo que é de muita violência. O acesso à saúde é difícil, o acesso à educação é difícil, mas a força armada do Estado, ela chega rápida, né? Então é muito E no espaço e contra os corpos, né? É as duas coisas. Porque vocês falaram no início que na candidatura coletiva de vocês, uma de vocês três já teve a tragédia de perda de familiares, né? Eu tive, em 2010, meu filho do meio foi assassinado com 17 anos. E em 2013, meu filho caçula, também com 17 anos, foi assassinado. Sinto muito. É sentir a brutalidade do Estado na carne, né, Cleide? Não... O luto de uma mãe é isso. Então, a candidatura de vocês, ela traz camadas que são talvez as camadas mais insuportáveis da desigualdade da vida brasileira, né? É o luto de uma mãe, é o luto de uma mãe preta, é o luto de uma mãe preta que vive uma ocupação, numa luta por um território, numa luta por existir em um espaço. Isso tem que dizer muito sobre quem somos. Vocês têm minha admiração imensa, se isso adianta de alguma coisa. Oxe, mulher, e como adianta, você é doida? Você é uma representação para nós. Enfim. Não, mas é muito difícil. Quando a gente fala da nossa candidatura, tem a ver com a nossa própria história, né? Com a nossa própria voz. Eu acho que essa é a grande verdade que a gente quer seguir, assim. Eu gosto de dizer que a gente não quer maquiar nada, a gente não quer fingir que é algo que a gente não é. A gente não quer fazer luta por pessoas que a gente não sabe quem são. A gente quer ouvir das pessoas que passam pela situação. E a gente quer falar sobre as dores que a gente passa, sobre as vivências que a gente tem e sobre o como a gente não é representada nos espaços de poder. E isso tem a ver também com o processo do quanto a gente não consegue acessar a política pública porque a gente não existe nos espaços. A gente é invisível nos espaços. A gente está falando de Salvador, que tem mais de 80% de população negra e mais de 50% de população de mulheres, sendo que dessas mulheres, a maior parte são negras. Claro. Então, a gente precisa pensar o seguinte, a gente tem uma Câmara de Vereadores que tem 43 cadeiras. Dessas 43 cadeiras, a gente tem 12 pessoas negras, 7 mulheres, mas juntando essas duas casas aqui, a gente vai ter apenas 2 mulheres negras. Sendo que uma é de uma igreja fundamentalista e a outra é de esquerda. Isso. Então, nós verdadeiramente temos uma mulher preta. Isso. E aí é louco dizer isso, né? Porque a gente é a verdadeira maioria, né? Isso. Esse é o meu ponto fundamental, né? Quando ela me convidou para vir aqui, e eu digo sempre a ela que eu faço o que ela mandar, é porque não basta ser mulher também, né? Por que é tão importante serem mulheres feministas como vocês? E talvez valha para quem está nos ouvindo, quem vai ouvir depois, o que significa. Vamos ver se a gente pensa parecido nisso. Ser uma mulher feminista na política é ser uma mulher sensível para o mundo real. E o mundo real das pessoas é o mundo das pessoas que sofrem violência, das pessoas que vivem racismo, das pessoas que vivem do auxílio emergencial, das mulheres que têm filhos com deficiência, das mulheres que perderam seus filhos para a violência policial. E aí a gente pode ampliar a lista. Ela não é a vida da mulher, que eu não estou fazendo nenhuma ironia, mas que não é a vida da mulher que vive a minha vida. Não é essa que, se eu estivesse na Bahia, Salvador, iria votar em vocês, era porque vai olhar para o mundo real das mulheres reais. Né? Esse é o momento que a gente precisa da política para a transformação. Das mulheres que durante uma pandemia perderam seus empregos, que já eram precarizados. São as mulheres que estão na fila esperando auxílio emergencial que nunca veio. E que os seus filhos não estão na escola, que isso de educação remota não existe. Né? Porque o menino está fora da escola. Faz sentido? É assim que eu entenderia. Então, o feminismo me parece que é menos uma palavra assustadora, como as pessoas pensam na política. Ela é mais simples. E é muito verdadeiro, né? Eu gosto de dizer que
eu participei de uma live que tem várias candidatas, né? E várias candidatas ditas feministas, né? E aí fizeram uma pergunta sobre saúde. E aí, enfim, várias pessoas falaram sobre saúde. Eu citei um pouco sobre, né, os dados de saúde que a gente tem nesse período de pandemia, onde tiveram, né, vários casos de quem são as pessoas que mais morrem nesse período de pandemia. São as mulheres, são os negros e negras, enfim, a gente precisa fazer um debate sobre isso. Mas aí eu falo, né, sobre uma questão que para mim é muito cara, que é a saúde, direitos sexuais e reprodutivos. Garantia e acesso a direitos sexuais e reprodutivos é algo que é urgente. E é muito coincidente porque foi tipo, na semana do 28 de setembro. E aí todas as mulheres que estavam nessa mesa dizem que fazem, né, o debate, são favoráveis à descriminalização do aborto, e ninguém cita, porque todo mundo tem medo de falar sobre isso. E aí eu digo, gente, eu preciso falar isso na minha plataforma de campanha, porque eu sei que eu perco muitos seguidores nas redes sociais. Eu perco muitos seguidores todas as vezes que eu falo de aborto, mas eu não vou deixar de falar de aborto, porque é algo que eu defendo todos os dias. Então é isso, é aquela história, vamos fuçar a vida. Como é que essa pessoa estava 10 anos atrás? Gente, eu já defendi aborto. Você que defende aborto. Se tentarem achar isso como um podre meu, estão ferrados, porque não é podre, é algo que eu faço todo dia. Então tem muito disso, sabe? Tem muito disso, porque não, vamos falar que é feminista, mas o limite da gente é falar que defende o combate à violência contra a mulher, o nosso limite. Não vamos avançar disso aqui não, porque pode perder voto. Gente, eu quero que as pessoas votem em mim sabendo quem eu sou. Eu não quero que as pessoas votem achando que... Não. As pessoas vão ouvir o que é que eu tenho para falar, entendeu? O que é que eu penso sobre isso. Então, eu acho que tem muito disso, né? Mas eu repito que votar em mulher é um passo, mas nós precisamos de mulheres com a consciência política sobre o que significa ser mulher com as suas camadas de desigualdade. Nós temos na política bolsonarista mulheres aí, e que elas são operadoras do patriarcado, né? Então, nós precisamos ir além disso. E não pode haver tema sensível ou tema difícil para as mulheres na política, né? E agora, mas mesmo o tema da violência, Laine, eu queria voltar porque você disse algo muito importante. Parece que ser uma mulher na política é falar da questão da violência contra a mulher. É verdade. Só que há várias maneiras de falar. Eu não sei se a gente voltar aqui o exemplo da comunidade da Cleide, ela vai dizer, lá na comunidade, a gente vai se juntar, a gente vai enfrentar o problema, a gente vai tentar trabalhar com essa mulher para ela ir fazer a denúncia. Se ela não quiser fazer a denúncia, nós vamos, no final, respeitá-la, mas nós vamos encontrar uma forma ali na comunidade para resolver, né? Que a gente não precisa repetir. Mas o ponto é que a aposta também só no punitivismo é um caminho muito fácil de muita gente. Dizer, eu vou falar da violência contra a mulher como uma questão feminista de campanha e é defender punição. A transformação de valores, do cuidado do comunitário, do processo de educação... Esse é que é o difícil, porque tem que falar em gênero. Exato, exato. E eu gosto de dizer que o Congresso Nacional é muito assustador, né? Porque o Congresso Nacional ele tem vários deputados, senadores, que eles fazem um debate de aumento de pena, né? É aumento de pena de feminicídio, é aumento de pena de estupro, é aumento de pena de violência contra a mulher, é tornar crime o descumprimento de medida protetiva, sendo que já era na lei. Mas é isso, é política eleitoreira, né? Aquilo vai dar mídia, vai dar manchete, eu vou conseguir garantir uma reportagem de capa. Então é isso, eu vou ter visibilidade e tem um monte de mulher que vai votar em mim por causa disso. Mas no final das contas, até castração química, o maluco desse presidente diz que vai fazer e não pode. Né? É um crime, na verdade. Se ele tentar fazer isso, ele não pode, né? Enfim, previsões legais. Mas esse discurso, né, de punir, aumentar a pena, faz com que as pessoas digam, nossa, estamos mais protegidos. Né? Essa sensação, né? E é muito assustador, porque isso não resolve. Só que esses mesmos caras que fazem um debate de aumento de pena são os mesmos que são contra a discutir gênero na escola. É isso mesmo. Então, olha que incoerência, né? Então, você tem um debate de punitivismo, de punir em razão, né? Enfim, do patriarcado, do machismo, mas no final das contas você não quer acabar com o machismo e o patriarcado. Você quer encarcerar a gente. E se sabe quem é encarcerado. Né? Isso. O processo de encarceramento, como se dá. Então, eu acho que tem um debate que ele é muito controverso e isso na política se dá muito. E, inclusive na esquerda. Tem gente da esquerda que vai fazer esse debate. Vamos aumentar a pena, Eu digo, gente, como é isso? Vamos dar uma TGA na escola. É isso que o que a gente precisa combater
essa porcaria dessa escola sem partido. Porque o que a gente tem é um monte de criança dentro da escola que não consegue ter acesso à informação porque simplesmente existe um processo de doutrinação fundamentalista. E essas crianças não conseguem entender, por exemplo, quando estão sofrendo um abuso, quando sofrem um tipo de violência. Essas crianças sofrem bullying por serem tratadas como diferentes, né? Que são diferentes, são anormais, são fora do padrão. Então, esse é um debate que para nós precisa ser urgente. É verdade. A gente faz essa construção aí, né, com essas mulheres fazendo esse enfrentamento contra essa violência, mas a gente também procura, lá dentro da ocupação também, informar essas mulheres, né? A gente consegue, nós já fizemos várias reuniões, a gente já consegue levar a plenária para lá para dentro da ocupação, para dar informação, porque é isso que você traz, Débora. Não adianta a gente punir, né, sem a gente também conscientizar essas mulheres que muitas elas não sabem nem o que é essa violência. Ela acha normal o companheiro agredir, elas não conseguem identificar isso, né? E o pior, elas não conseguem se desvincular dessas violências. A gente começou a perceber, né, lá na ocupação, quando tinha as discussões, né, entre os casais, que a gente ia para o meio para resolver a situação. Eu comecei a perceber uma companheira lá falar: eu estou sendo oprimida, você me violenta. E eu comecei a observar, eu disse: olha, isso é um sinal, é um gatilho que ela está se libertando, né? E aí despertou na gente a ideia da gente conversar com as mulheres, informar o que é isso, como é dessa violência, como é que ela pode se libertar. Então, a gente soube enxergar esse gatilho dessas mulheres. Isso foi muito bom. E isso só é possível quando a gente está na comunidade. Isso não acontece de outro lugar. E por isso que a gente volta, que as candidaturas políticas que têm a conexão real com as comunidades, elas são capazes de fazer esse diálogo com a transformação. Porque às vezes nós temos essa lei punitiva de que não aprende mais, bota... Essa mulher, ela não quer ir para a delegacia, ela não confia na polícia, ela não é bem tratada pela polícia. Então, como encontrar formas alternativas para ela, para se proteger e para que ela viva uma vida livre de violência, né? É verdade. Diga. Em um certo tempo existiu uma situação que era assim, porque lá a gente doa os terrenos, né? As pessoas vêm para a ocupação, a gente doa os terrenos e elas constroem, né? Muitas das vezes a gente consegue dar uma força para construir suas casas. E teve uma que tem uma história muito interessante, que o cara estava em São Paulo e aí ela trouxe esse cara e colocou lá e aí começou e toda vez 20 anos de relacionamento e toda vez eles brigavam, ele agredia ela. Só que a partir do momento que ela estava dentro da ocupação, ele começou a discutir. Aí já não brigava porque a gente ia para cima. Quando ele percebeu que a gente tinha criado uma rede de proteção a essa mulher, ele começou a colocar na cabeça dela que ela tinha que sair dali daquele local. Foi aí que ela começou: não vou, se eu não tivesse aqui, você já tinha me batido. E isso despertou também nela, né, essa ideia de que ali era uma rede de proteção, né? E ele não agrediu mais ela. Isso foi muito bom. Você falou antes sobre escola sem partido, né? Eles estão meio embaixo agora, muito embora nunca calados, mas eu acho que essa é uma expressão que vale a pena a gente explorar um minuto aqui. Essa foi uma expressão criada, por isso que pode ser chamada aí do bolsonarismo, porque foi muito próximo dele, para se dizer que a escola tinha que ser livre de ideologias, né? Mas isso é uma mentira. Que a própria escola sem partido é o máximo da ideologia. Que ideologia é essa da escola sem partido? É, primeiro, se silenciar sobre riscos de meninas e meninos sofrerem violência. Porque quando não se fala de educação sexual nas escolas, você perde uma conexão fora da casa para informar essas crianças sobre como se protegerem se elas são violentadas na casa. Então, quando se diz eles vivem uma mentira, e o problema do bolsonarismo
é que se mente muito e as pessoas se confundem, né, sobre como é que pode mentir, mas as pessoas mentem, é que dizer que educação sexual na escola estimularia uma criança a ter vida sexual precoce. Eu queria repetir aqui com vocês, o que vocês sabem, mas todo mundo está ouvindo, não há nenhuma verdade nessa afirmação. Não é porque uma criança, uma adolescente, um pré-adolescente, uma menina de 13 anos, de 14 anos, que aprenda como usar uma camisinha na escola, ou que aprenda a se planejar para uma gravidez, que ela vai sair dali para ter um namorado e ou encontrar com alguém e ter uma relação sexual. Ao contrário, ela vai sair informada sobre como identificar uma violência, como identificar um abuso, como identificar uma relação abusiva. Então, quando uma figura como, né, o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, tenta propor que se tenha abstinência sexual como política educacional, isso é o máximo de ideologia que pode se colocar ali. Porque é uma crença, na verdade, religiosa sobre a sexualidade como um tabu, e essa não é a vida das pessoas, né? A vida das pessoas, a sexualidade faz parte da vida. Então, quando vocês dizem que uma das agendas de vocês é se conversar sobre educação sexual nas escolas, isso é para reduzir aborto, isso é para reduzir violência contra as mulheres e meninas, isso é para identificar pedofilia na casa, isso é para prevenir gravidez na adolescência, isso é para diminuir a homofobia no mundo. É isso, é para transformar um mundo menos violento. Falei besteira, não? Arrasou demais. Mulher, eu tive um caso que eu acompanhei, né, pelas juntas, de uma menina que sofre uma situação de uma tentativa de estupro coletivo na escola, né? Isso mexe muito comigo, assim, porque a menina tinha, eu acho que 12, 13 anos, e ela sofre uma tentativa de estupro coletivo por três meninos, e nesse processo, uma outra pessoa, um outro cara filma, né? E a escola é extremamente violenta, né? E, enfim, são vários os processos que desdobram. E nesse período eu estava muito sensível a essa situação. Eu falei, velho, eu fiquei muito mexida, né? Eu tenho uma filha, né? E aí eu fui levar minha filha na escola, acho que Débora, sei lá, tinha 4 anos, 5 anos. E aí eu vou levar a Débora na escola, e a Débora também, né? Essas Déboras são muito retardas. E aí, quando eu vou levar ela na escola, eu tô esperando a professora chegar, né, pra ela entrar, e era um dia de levar brinquedos. E aí é muito louco, porque tem uma menina, um pouco mais velha, acho que ela tinha 6 anos, ela leva um brinquedo, que é um brinquedo, tipo assim, de montar, uma coisa assim, era um negócio interessante. E ela tá lá brincando, mexendo. E aí chega um menino e fala assim, me dê. E ela fala não. E ela vira e continua brincando. E aí ele, velho, pra mim foi muito louco isso. Assim, porque ele vai, sai do lado dela, chama um outro menino. Olha que perversidade do corporativismo. Ele tinha entre 5 e 6 anos. Ele vai, chama um outro menino, vem e encurrala ela na parede. Os dois cercam ela, meninos de 6 anos, cercam uma outra menina de 6 anos para tomar o brinquedo dessa menina à força. Mulher, olha, eu vou te dizer, na hora me veio muito em mente esse caso que eu estava acompanhando. E na hora, eu chamei a diretora e falei, Aquila, é machismo! Se esse menino não tá aceitando não agora, imagine no futuro! Menina, olha, eu emputecida. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu tô vendo um futuro monstro. Por que é isso, entendeu? Como é que você... Ele não aceitou ouvir um não. Ele não aceitou ouvir um não de um brinquedo. Quando ele ouvir um não de um beijo, quando ele ouvir um não de sexo, o que ele vai fazer? Ele vai tocar sem consentimento, ele vai beijar sem consentimento, ele vai fazer sexo sem consentimento, vai ser um estupro. Então, assim, a gente precisa muito pensar que esse processo, né, da formação das crianças tem a ver com essa diversidade. Eu lembro que minha filha, enfim, né, quando ela mudou de escola, o brinquedo que ela levou no primeiro dia de aula foi o Darth Vader. Ela sempre gostou de brinquedos aleatórios. Então, assim, na minha casa, cor nunca teve gênero, brinquedo nunca teve gênero. Então, ela vai para a escola com Darth Vader. Nossa, ela volta para casa dizendo, tem um coleguinha que disse que aquele brinquedo nem parecia menina, porque eu estava com aquele brinquedo na mão. É sobre isso que a gente precisa dialogar, sacou? Porque isso gera violência, isso gera bullying, isso gera suicídio, isso gera mutilação. Então não dá pra gente não debater sobre isso, sabe? Então, enfim, eu acho que é sobre a saúde mental das nossas crianças, sacou? Especialmente das nossas meninas que são extremamente afetadas, sabe?
Então, eu acho que é muito louco tudo isso, né? Muito louco. E é muito intenso, né? Imagina uma menininha de 5 anos passar por isso. Pois É é, muito intenso. muito louco, muito louco. E é muito perverso, muito adoecedor, sabe? E a sua pergunta é claro que a gente acredita que as crianças são um corpo aberto ao aprendizado, mas elas estão aprendendo de algum lugar. Elas estão Sim, aprendendo de algum lugar. Essa ordem de que encurrala uma menina, ou de que vai dizer porque você trouxe brinquedo tal, você não é uma menina. Isso é um processo de muito esforço de todos os dias de marcar nela quais vão ser os limites. exato. E a sua pergunta sobre como nós devemos educar para gênero, ela é uma pergunta sobre princípios básicos, sobre como ouvir não, sobre como lidar com a sua frustração, sem precisar usar violência, sobre como respeitar as meninas, sobre como. Não é isso? Exato, exato. Exatamente sobre isso. Sobre respeitar a diversidade, né? Respeitar a diversidade. Acho que isso é muito perverso, porque isso tem gerado muitos danos, sabe? E são danos que estão muito ligados à saúde mental, especialmente, né? Isso gera traumas, isso gera um processo de adoecimento que a gente não consegue mensurar. Não dá para mensurar isso, sacou? Não dá para mensurar a gordofobia que eu sofri na infância. Não dá para mensurar a violência, enfim, na perspectiva, especialmente de raça que eu sofri na infância. Que a gente passa anos da vida da gente alisando o cabelo porque a gente não se aceita, porque a escola acha que a gente tá feia. Então, existe um processo que é de muita violência nesse caminho, sabe? E isso gera marcas durante muito tempo. Né? Esse processo, né, enfim, da infância tem a ver com o processo de aprendizado, mas em muitos momentos a gente vai aprender de uma forma muito ruim. Porque é isso, crianças são esponja. Então elas vão absorver o que for bom, o que for ruim, mas ela vai aprender, especialmente com exemplo, né? Se o pai é racista, se o pai é fascista, essa criança provavelmente vai ser racista e fascista. Então é um processo que é muito violento, né? E desconstruir é muito mais difícil do que construir, né? Sem dúvida. Então acho que esse é um debate que é muito urgente, né? E sabe por que desconstruir é muito mais difícil? Porque desconstruir exige que a gente faça perguntas e a gente sofra sobre quem nós éramos. Enquanto construir, você tem uma ideia de que é uma naturalização da vida. As coisas são assim. Rir de alguém porque o corpo é de tal maneira. Falar que isso é menino ou menina. Desconstruir exige um processo deliberado de dizer, eu estou me estranhando. Tem alguma coisa errada no que eu fazia, em que eu sou. E aí, por isso que ele é mais lento. Só que as pessoas estão no tempo presente querendo só viver e viver em paz, né? Pois é. Ser quem a gente é, né? Ser quem a gente quer, entendeu? A verdade é essa. Eu tô olhando aqui o tempo, a gente tem 7 minutos. Então vamos começar os nossos 5 minutos finais. Vamos lá. O que está na reta final agora de vocês na campanha? Então, ocupar a rua, né? A gente está ocupando a rua, indo para os bairros, fazendo conversas domésticas, né? Enfim, respeitando todas as medidas de saúde, enfim, né? Em razão do Covid, porque ainda está uma taxa muito alta, né? Especialmente aqui em Salvador. Houve um aumento, inclusive, na ocupação dos leitos infantis de UTI. Né? Isso traz um debate muito sério sobre, por exemplo, como é que retoma a escola, sacou? Mas, ao mesmo tempo, não retoma a escola e como é que a gente dialoga com as mulheres que estão desempregadas ou que estão perdendo os empregos em razão disso, né? A gente precisa fazer um debate muito sério na perspectiva de gênero. Mas a gente tem feito muito diálogo, né, com a comunidade mesmo, assim, né? Ido para a comunidade fazer diálogo. Estamos ocupando a rua e está sendo lindo, assim. Bandeiraço, diálogo com as pessoas. Quando as pessoas pegam o material, elas fazem assim, meu Deus, 3 mulheres pretas! E é muito massa isso, né? Essa diversidade religiosa também. Isso é As muito pessoas forte. estranham, perguntam, questionam. Está sendo muito bacana. A gente iniciou nas redes sociais. Acho que o trabalho da gente nas redes sociais está muito bem. Né? E no começo da campanha mesmo, a gente começou a tomar as ruas. A gente está em vários bairros aqui em Salvador. Tem a banquinha, que está sendo também muito legal. Tem os comitês domésticos, né? Que as pessoas recebem material nas suas residências e a gente indica esses comitês para as pessoas ir lá pegar material. Então, tá bem bacana essa campanha. Vocês são a Aqui, única. olha que bonito. Quero ver. Olha nosso panfleto como tá lindo. Tá mesmo. E aqui tem um pouco das nossas propostas, tá vendo? É o Olha, 50-111, né? 50, 50-111. Ó, as 3. Tá muito bonito, tá muito bonito.
Vocês são a única candidatura coletiva de 3 mulheres pretas? Sim, de 3 mulheres pretas, sim. É. Porque as outras candidaturas são normalmente mistas, né? Tem de outros partidos, tem mistas. No PSOL tem 2 candidaturas coletivas que são uma encabeçada por um homem, que são 9 pessoas, a outra encabeçada por uma mulher, que são 9 mulheres, mas são mulheres brancas e negras. E tem uma outra candidatura, que é uma candidatura... Tem mais 2 candidaturas no PSOL, né? Tem Uma que é mista 5. também, que é na pegada de defesa de direitos Tem animais. 5. E a outra é LGBT, né? Mas que tem mulheres e homens. Bancadas Enfim. diversas. Mulheres Então, pretas só, gente, eu acho. Até para os outros partidos. eu acho que o que diferencia a gente também é que, assim, tá todas 3 no mesmo patamar, sabe? E as outras candidaturas, elas destacam Uma tá acima, uma tá do lado, assim. É foda. um companheiro, uma companheira, e os outros vêm como apoio, né? É para Entendi. constar que é pra... Aqui é um compartilhamento de poder, de influência, de vozes, né? Isso é muito bacana. Muito bom. Verdadeiramente. Fico muito feliz. Vocês querem me perguntar alguma coisa nos últimos 3 minutos? Mulher, eu tinha botado aqui um monte de coisa pra gente conversar. Você entrevistou a gente. Claro, Eu acho que a gente tem que marcar a próxima live pra gente te entrevistar. Não, mas eu não ia perder a oportunidade de dizer por que eu ia Lógico. votar em vocês 3. Não, eu estava dando para as pessoas a oportunidade de saber por que eu votaria em vocês 3 se estivesse em Salvador. Eu acho. Então, Foi lindo, foi lindo. eu queria Conversa ouvir maravilhosa. vocês para que as pessoas possam ouvir quais são as razões, né? Então, eu queria talvez terminar dizendo isso. Se eu estivesse em Salvador, por que eu votaria no 50-111? Sim. Eu já decorei, gente. Não, vamos lá. Por que eu votaria em vocês 3? Primeiro, porque eu tenho, como vocês, uma crença na importância da transformação da política, nas suas formas de fazer e nas suas formas de representar. Nas suas formas de fazer, o que vocês propõem como uma candidatura coletiva, eu acho que é uma forma de romper as formas tradicionais da representatividade em um ídolo político, né? Em um corpo, em uma voz. Vocês aqui fazem que há uma unidade, vocês estão falando de 3 mulheres pretas, com marcadores da periferia, em uma cidade que é uma cidade de população negra. Vocês 3 trazem nas suas diferenças uma complexidade das formas de vivência da mulher preta, seja na ocupação, seja na preocupação da escola, seja nas questões LGBT, seja nas questões de violência, seja nas questões de desigualdade, no que vocês falaram agora do que é a escola e o tempo da pandemia. Ou seja, a vida concreta da mulher, ela é muito difícil dela estar representada em uma candidata. E quando se soma uma certa diversidade numa semelhança, que é o caso de vocês 3, essa candidatura ela tem uma fortaleza única. Então, quando nós contamos histórias da escola da minha filha, a uma vivência LGBTQI, a questão de um luto de uma mãe preta, da perda de 2 filhos, de uma vivência na ocupação. Então, isso eu diria que essa riqueza é a riqueza que precisa inspirar a política para a sua transformação. Então, eu termino dizendo, nós precisamos mais do que mulheres na política. Nós precisamos de mulheres feministas e de mulheres que tradicionalmente não estiveram na política, como são as mulheres pretas. Por isso, meu voto seria de vocês, se eu estivesse aí. Eu queria muito estar aí. Ai, que lindo! Nossa, mulher, que coisa linda ouvir isso de você. Gente. Nossa, o poder, o poder. E quando a gente ganhar, eu tenho certeza que a gente vai ganhar, a gente vai te dar o título de cidadã soteropolitana nessa zorra. Vamos ocupar esse negócio todo. Vai ter Dona Débora aqui em Salvador, arrasiane, minha filha. Vai ter Dona Débora em Salvador. Não, a única coisa só que te eu agradecer, quero, viu? a única coisa que eu quero é que a gente faça no dia da posse, eu dei um jeito de alguém ligar o celular para eu acompanhar vocês. Só isso. Arrasou, arrasou. Mas você vai estar aqui com certeza. Seja pelo telefone, pela internet, você vai estar aqui, de qualquer jeito. Gente, olha, Obrigada, muita força, e eu repito, que precisarem de mim, eu tô aqui sempre. Okay. Obrigada, tamo juntas! Obrigada demais! Um beijo. Beijo.